juntem rapidamente. Então, eu vou dar as boas-vindas a este primeiro ciclo de conversas, Water Talks, promovido pela APRH. E este primeiro, que são webinars, vai dar aqui arranque com um webinar promovido pela Comissão Especializada de Serviços de Águas, da APRH também, com o objetivo de discutir o problema da escassez de água a norte do Tejo. Existe? Com que problemas se defrontaram as entidades gestoras de serviços de abastecimento de água? Como enfrentar? Apenas antes de... Como enquadramento, o programa da sessão, nós temos previsto cerca de 1h30 para este webinar. Faremos aqui a abertura com o Presidente da APRH e comigo, como Presidente da SEDA, e a seguir teremos 2 oradores que irão apresentar com a experiência de casos reais de 2 entidades gestoras da região norte, o que viveram em termos de escassez de água, o impacto que causou nos serviços, e debateremos depois na sessão de debate as medidas de adaptação tomadas por estas 2 entidades gestoras. Seguidamente faremos a moderação neste debate. Numa primeira fase colocaremos algumas questões, eu colocarei sobretudo aqui algumas questões aos 2 oradores e depois na segunda parte faremos a abertura do debate aos participantes. Para tal recomendamos que vão colocando as vossas questões no chat para depois podermos aqui ir debatendo com os 2 oradores para uma melhor gestão dessas questões. Neste sentido, eu passaria a palavra ao engenheiro Jorge Gonçalves, Presidente da APRH. Jorge. Sim. Boa tarde novamente a quem não estava há bocadinho ainda ligado a esta nossa conversa. Vou ser muito breve, até porque o importante desta sessão será mesmo ouvirmos esta conversa entre 2 responsáveis de entidades gestoras. Ora, muito boa tarde. A Associação Portuguesa dos Recursos Hídricos decidiu organizar este ciclo de conversas do Water Talks, aqui com um papel fundamental da nossa Comissão Especializada de Serviços de Águas, que é presidida pela Dália Loureiro, que ouviram há bocadinho e que conduzirá esta sessão. O que se pretende com cada uma destas conversas é apostar na disseminação de conhecimento, como é a missão da APRH, e na discussão de temas da atualidade relacionados com recursos hídricos. Mas diria que é um bocadinho mais do que isso. Estas conversas serão conversas informais, de fim de tarde, que pretendem dar a conhecer a experiência de quem está no terreno, resolver os problemas e enfrentar os desafios. E por isso, em nome da APRH, desde já, dizer que é um enorme gosto dar voz às vossas experiências, às ideias para o futuro, porque os serviços de águas, e tem sido nos últimos anos a minha área de trabalho, têm um papel fundamental nas nossas vidas, na saúde pública, no nosso bem-estar, que muitas vezes não conhecemos, ou quem está fora dos serviços de águas não conhece o papel fundamental que estes serviços têm na nossa qualidade de vida. E não conhece, sobretudo, quem está do lado das entidades gestoras destes serviços, que asseguram o funcionamento das infraestruturas, dos serviços, a sua continuidade, a qualidade da água, a forma como hoje em dia nós temos a água nas nossas torneiras em continuidade e segura como um dado adquirido. Por trás disso há todo um conjunto de pessoas das quais nem sempre falamos e que nem sempre lhes damos voz e ouvimos as experiências. É fundamentalmente por isso que este ciclo de conversas de fim de tarde está a ser promovido, precisamente para dar voz a quem realmente enfrenta os problemas. Esta primeira conversa, em formato webinar, dedica-se ao tema, como disse a Dália há bocadinho, escassez de água a norte do Tejo, como enfrentar. É um tema muito relevante, principalmente porque nós muitas vezes olhamos para o país como ele tem de 2 realidades e associamos essas realidades somente a 2 regiões, ou tendemos a partir o país simplesmente em 2 regiões. E é muito interessante, e para mim será naturalmente que também estive envolvido na gestão de sistemas,
ouvir a vossa perspectiva sobre este tema. Não gostava de ocupar mais tempo, simplesmente para vos desejar a ambos uma excelente conversa, à Dália também a moderação, e agradecer a toda a gente que nos está a ouvir. Muito obrigado. Obrigada, Jorge. Eu vou avançar. Também o objetivo aqui não é, antes de passar a palavra aos colegas, ao Vítor Pereira e ao João Álvaro, o que eu gostava de dizer, como um bocadinho apresentar-me brevemente quem sou. Portanto, para além de ser a atual Presidente da Comissão Especializada dos Serviços de Águas, da APRH, portanto, a minha formação é doutoramento em Engenharia Civil, portanto, a minha atividade profissional, sou investigadora no núcleo de Engenharia Sanitária, no Departamento de Hidráulica e Ambiente. Tenho trabalhado nas últimas, já vão mais de 2 décadas, nos temas que se prendem com eficiência, água e energia em sistemas de abastecimento de água, quer em ambiente urbano, quer de regadio, para além de outros temas também que se relacionam com esta temática, nomeadamente a modulação hidráulica e a avaliação de desempenho. No seguimento do que o Jorge disse e introduziu e muito bem, indo agora em específico a este webinar, a este tema, o objetivo desta primeira Water Talk é conhecer a situação de escassez de água na região norte, conhecer os impactos e explorar também soluções para enfrentar este problema, tendo por base casos reais de 2 entidades gestoras de serviços de abastecimento de água que também sirvam um bocadinho de inspiração para outras entidades que se deparam com estes problemas. E um objetivo mais abrangente, que é reunir os atores-chave do setor e estimular a partilha de boas práticas no setor dos serviços de águas para garantir a própria sustentabilidade dos serviços e a resiliência hídrica da região. Um bocadinho agora, passando a um enquadramento, sem tomar muito tempo, mas temos uma situação de escassez de água, de escassez hídrica, quando a procura de água se aproxima da disponibilidade, portanto, havendo aqui um risco de não satisfazer os usos de água, as necessidades, quer para o consumo humano, para as suas atividades, quer para a própria atividade ecológica dos vários ecossistemas. Os eventos de seca sempre existiram no nosso país, como o Jorge disse, mais gravosos na região sul, mas com as alterações climáticas, aquilo que temos vindo a ver nos últimos anos é que estes eventos têm vindo a tornar cada vez mais frequentes e severos. E destaco aqui no ano hidrológico recente, 21-22, onde se registaram precipitações abaixo da média a nível nacional e onde também se percebeu que este problema da seca e da escassez de água pode também levar, ou pode ser mais abrangente espacialmente no nosso território, abrangendo a região norte de Portugal. Em termos de uso de água, em Portugal o consumo de água, o maior consumidor de água, digamos assim, é a rega, com cerca de 77%, seguido do setor urbano, com 15%, industrial e depois com um peso bastante menor, a pecuária e o golfe. Na região norte temos este padrão também, embora com maior peso relativamente ao nacional, no setor urbano e na rega e menos nos outros setores. Temos os usos de água, usos efetivos, e temos que atender que a água também é utilizada para utilizações deste recurso, em que a água regressa novamente ao meio hídrico, em quantidade e qualidade, digamos que idêntica. Esse é o princípio e é usado para a produção de hidroeletricidade, para a navegação, para a manutenção dos ecossistemas. Portanto, este é o enquadramento e a importância da gestão da água nos vários territórios, no nosso território como um todo. Voltando ao exemplo do ano de 2022, a situação, como aqui é ilustrada em setembro de 2022, verificou-se que situações que não eram esperadas de acontecer no norte do país. A bacia do Rio Lima atingiu
apenas 20% da sua capacidade, portanto, uma das bacias mais problemáticas nesta altura na região norte, e mesmo a própria bacia do Douro também apresentam níveis de disponibilidade bastante mais baixos, à volta dos 50% nesta altura do ano. Falando nos serviços de águas, que é o foco deste webinar, tem havido uma preocupação grande deste setor na melhoria de eficiência, naquilo que é a eficiência hídrica, nomeadamente da boa gestão de perdas reais, uma das componente em geral mais expressiva em termos de volume na água não faturada. Destaco que para este nível de conhecimento e para a evolução com que se chegou até agora, destaco a importância da avaliação anual da qualidade do serviço, que contempla também as vertentes exatamente da eficiência hídrica, e tendo sido um dos instrumentos, não é o único, mas é um instrumento muito importante para apoiar a decisão, para o diagnóstico e apoio à decisão na melhoria de eficiência hídrica nos sistemas. E o panorama que temos na região norte, de uma forma muito global, assistimos nas entidades responsáveis pelo fornecimento de água em alta, globalmente a um bom desempenho em água não faturada e em perdas reais. Nas entidades em baixa, já temos algumas entidades com níveis de desempenho bom, em termos de água não faturada e de perdas reais. Há ainda um trabalho grande a fazer-se em muitas destas entidades em baixa na região norte, em particular nas regiões mais interiores. Registro que, apesar de haver algumas entidades ainda com dificuldade de reporte de dados, a verdade é que já temos uma fotografia muito informativa desta região e do resto do país em termos de eficiência, o que é fundamental, o que é um ponto de partida essencial para podermos avançar e implementar as medidas. Tendo falado destas duas vertentes, um bocadinho aqui da disponibilidade de água, do consumo, das ineficiências do setor urbano, se olharmos para o balanço entre as necessidades de água e a disponibilidade de água, nomeadamente através de um trabalho promovido pela APA e publicado muito recentemente, onde é possível avaliar o rácio entre as necessidades e a disponibilidade de água, designado por índice de escassez hídrica. E este índice é muito informativo e ajuda-nos aqui um bocadinho a fundamentar a necessidade deste webinar. É verdade que tradicionalmente a região norte era considerada uma região menos vulnerável à falta de água, mas pelas razões que evidenciei, por um lado, por estas alterações climáticas, pela necessidade de uma melhor gestão do recurso de água, a verdade é que em várias subbacias da região norte nós temos uma utilização, o rácio entre a necessidade e a disponibilidade de água é elevado, portanto estamos a usar bastante daquilo que está disponível, portanto já evidencia algum nível de escassez e destaco aqui o caso de duas bacias, uma na região litoral e outra no interior, em que este índice de escassez, portanto já indica um problema maior. A necessidade representa 50% a 70% da disponibilidade de água, e isto num trabalho que foi feito tendo por base dados num período de 1930 a 2015, de acordo com este estudo promovido pela APA. Assim sendo, eu vou parar a minha partilha e passar a palavra aos dois oradores. O Vítor Alves Pereira, ele é licenciado em Engenharia Mecânica, desde 2022 que é responsável pela gestão do sistema de abastecimento de água em alta à região do Val do Sousa, que abrange 10 municípios, e destaco aqui também que é, neste caso, na casa, é membro da Comissão Especializada de Serviços de Águas da APRH e será a pessoa que irá fazer a primeira apresentação com o exemplo das águas do Douro e Paiva, da sua experiência nesta situação de escassez. Depois passarei a palavra ao João Álvaro. O João Álvaro é licenciado em Engenharia Civil, tem também aqui várias outras pós-graduações,
Destaco a sua atividade mais recente, em que em 2022, desde 2022, é o coordenador de operações de águas do interior norte, onde assume as responsabilidades nas áreas de operação, manutenção, cadastro, projeto e empreitadas. Então, assim, eu irei parar a partilha e vou passar a palavra e o ecrã ao Vítor Pereira. Obrigado, Dália. Queria só confirmar se me estão a ouvir. Sim. Em boas condições, sim. Pronto, então, se calhar começaria por em nome da Dor e Paiva, agradecer o convite para participar neste evento e nesta conversa sobre um tema que é tão importante para o setor. E também para além deste agradecimento em nome da Dor e Paiva, também dizer que para mim é uma satisfação grande aqui estar também enquanto membro da Comissão Especializada dos Serviços de Água da APRH e também não queria deixar de aproveitar para agradecer ou para manifestar aquilo que é a admiração pelo trabalho que a Dália e que o Jorge têm feito um bocadinho em prol aqui do setor. Pronto, passando então aqui à apresentação para passarmos à nossa conversa, eu preparei uma apresentação que isso vai ser essencialmente uma pequena descrição de um evento que nós tivemos aqui na... Posso interromper? Veja lá se consegue passar, está com aquele modo de projeção com notas. Lembra-se há bocadinho como é que fez? Sim. Isso mesmo, já está. Parece que ele, por definição, ele abre sempre assim. Não sei porquê. Pronto, agora já está ok? Ok, está ótimo, está ótimo. Pronto, então estava a dizer que primeiro ia fazer aqui uma breve descrição sobre o que aconteceu aqui na Dor e Paiva, em particular, na zona do Val Sousa e naquilo que é a bacia do Rio Paiva em 22, em que, fruto da seca, levantou-nos aqui uma série de problemas que tivemos que enfrentar. A partir, no fundo, desse evento e daquilo que se perspectiva serem os riscos de alterações climáticas, identificar aqui aquilo que serão os potenciais riscos para o nosso setor. E depois, mais numa fase de debate, abordar as medidas que foram tomadas, e aqui em duas perspectivas: as medidas que foram tomadas durante o evento e aquelas medidas que nós, mais no médio e longo prazo, estamos a tomar para precaver esse tipo de eventos no futuro. Só aqui uma breve referência à Águas de Dor e Paiva, para quem não conhece. Portanto, a Águas de Dor e Paiva é a empresa que assegura aqui a gestão do sistema multimunicipal de abastecimento à área sul do Grande Porto. Temos 20 acionistas, fornecemos água a 22 municípios. Falamos aqui de um universo de quase 2 milhões de habitantes, e assim os grandes números. Nós anualmente fornecemos cerca de 100 milhões de metros cúbicos, temos um consumo de energia muito significativo, de 108 gigawatts de energia, e também aqui mais alguns números. Portanto, o comprimento total de condutas, mais de 500 quilómetros. Temos 5 estações de tratamento, sendo que a estação mais emblemática da empresa é a ETA de Oliveira, aqui na fotografia. É desta instalação que sai cerca de 90% da água que é fornecida em todo o sistema, mas depois, ao longo daqueles 500 km de conduta, também temos 27 estações elevatórias, 37 reservatórios e 10 postos de recuragem. Aqui também este mapa dá-nos aqui uma ideia espacial daquilo que é a extensão da rede das Águas de Dor e Paiva, e podemos identificar aqui basicamente dois sistemas. Um mais litoral, que nós identificamos como o sistema de Oliveira, que é composto por Oliveira Sul, onde vamos até ao sul, até os municípios de Ovar, Oliveira das Meias, Aroca, e a norte a Maia e a Matosinhos, também aqui já esta zona, Valongo, Paredes. Depois, numa zona mais interior, e fruto também daquilo que já foi um aditamento já feito há bastante tempo ao tal sistema de multimunicipal, aqui a área do Val de Sousa, onde temos, portanto, temos a ETA de Castelo Paiva, que era inicialmente a principal origem deste sistema do Val de Sousa, e que se encontra em Castelo de Paiva. Temos aqui também o município de Sinfãs, e depois a norte vamos até
até Felgueiras, até Amarante, Passos Ferreira, Lousada, e portanto este é o sistema do Val de Sousa e no fundo é o sistema que hoje vamos falar aqui um pouco mais para descrever então o que foi esse, o evento do ano de 22. Portanto, vamos falar aqui deste sistema. Portanto, este sistema, ele atualmente conta com, podemos dizer, com 3 origens. Portanto, temos a origem Paiva, onde temos uma captação no Rio Paiva e uma estação de tratamento que é a ETA de Castelo Paiva. A norte temos também uma estação de tratamento que tem 2 captações, uma no Rio Ferro e outra no Rio Vizela, que também é uma origem, e temos aqui também uma terceira origem de água, fruto de uma obra de interligação que foi feita há 12, 13 anos, e que nos permite transportar água do sistema de Lever para o sistema do Val de Sousa. Se olharmos aquilo, portanto, e tenho aqui os valores deste ano, portanto, se olharmos aos volumes produzidos por cada uma destas origens, chegamos aqui à conclusão que da origem de Lever são 48% da água que é depois distribuída aqui neste sistema e os restantes 52% por estas outras 2 origens, pelo Paiva e a ETA de Ferro e Vizela. Eu queria destacar aqui, portanto, que a nossa produção, temos aqui quase 45 mil metros cúbicos. Em termos de água faturada, tivemos este valor de 44.441, o que se deduz aqui que a nossa água não faturada neste sistema é cerca de 1,2%, que também acho que atesta bem quais são os níveis de eficiência da empresa. Em termos de capacidades, então, nós temos capacidades nominais, contamos com 30 mil metros cúbicos na origem Paiva, 38 mil na origem Lever e 6 mil metros cúbicos, então, na origem Ferro. Olhando para estes números, percebemos que a nossa situação é bastante confortável, mas que a nossa capacidade de produção face àqueles consumos, há aqui uma margem bastante considerável. E basicamente foi assim que, ao longo dos últimos anos, o sistema foi gerido sempre com algum conforto. Este não quando, em 2022, no decorrer da seca, não é, que começou em 21 e se estendeu a 22, o Rio Paiva sofreu um evento que aqui no histórico da empresa que já é mais de 20 anos, nunca tinha sucedido. Alguns aqui presentes também provavelmente se recordam de ver algumas destas notícias. A notícia não chegou a ter uma escala nacional porque precisamente se conseguiu, como vamos ver, gerir a situação e não faltar água em nenhum daqueles municípios, mas grosso modo o rio ficou seco nos seus primeiros 15 quilómetros. E na nossa zona de captação, a deterioração da água foi muito acentuada e inclusivamente tivemos ali um período de 2 semanas, isto no final de agosto e início de setembro, em que inclusivamente a estação de tratamento tinha bastante dificuldade em tratar aquela água. Pronto, decorrente deste evento, então nós tivemos que atravessar um período ali de alguns dias e num período onde os consumos ainda são bastante elevados. Portanto, dizer que neste sistema do Val de Sousa a sazonalidade dos consumos tem uma variação também bastante significativa, mas portanto nós daquela situação muito confortável, com uma grande margem, passamos a ter uma capacidade total de cerca de 48.500 metros cúbicos. Pronto, chamamos já aqui a atenção para uma medida que foi tomada nesta altura. Se repararam, no slide anterior, eu dizia que a capacidade da origem de Lever de transporte era cerca de 38 mil metros cúbicos. No decurso deste episódio, nós tivemos que implementar medidas que nós basicamente temos uma estação elevatória que conta com 4 grupos de eletrobombas, de 900 kW cada grupo. Normalmente, no máximo, funcionam 3, mas tivemos que recorrer a um modo de contingência de ter 4 bombas a funcionar para conseguirmos produzir mais alguma água, de forma a conseguirmos satisfazer os consumos naquele período.
Portanto, este foi um evento, não é, que nos alertou para algo que ainda não tinha sucedido, que era nós ficarmos sem esta origem do Paiva, e aí toda aquela margem, toda aquela folga que nós tínhamos no sistema desapareceu. Pronto, nesta fase eu queria já falar daquilo que considero que será um dos maiores riscos nos próximos tempos, que será a questão do impacto que estes períodos de seca e o que se perspectiva em termos de ondas de calor, que efeito é que isso vai ter nos sistemas de abastecimento. Estes dois gráficos aqui em baixo, portanto, o da esquerda e da direita, traduzem aquilo que são os consumos médios, ou seja, a água fornecida pela Douro e Paiva a dois conjuntos do município. À esquerda, municípios com um cariz mais rural e à direita, de cariz mais urbano. Portanto, a barra cinzenta, no fundo, traduz aquilo que é uma média anual. A barra amarela traduz aquilo que é o consumo médio durante o período de verão, sendo que aqui o período de verão está considerado o período de junho, julho, agosto e setembro. E a laranja são os consumos que foram registados nos dias que coincidiram com a categoria de onda de calor. E aquilo que nós podemos ver é que, enquanto em municípios de matriz mais urbana, estas diferenças entre o período de verão e o período de onda de calor têm uma variação que não é muito expressiva. É claro que depois aqui, em cada uma destas zonas, também temos as dinâmicas de consumo. Nas cidades, tipicamente, há muitas pessoas que saem de férias, há negócios e fábricas que encerram, portanto, enquanto que, por exemplo, aqui nestas zonas mais rurais, podemos ver que temos aqui uma variação muito maior, porque tipicamente nestas regiões, algumas têm imigração ou têm também alturas em que as pessoas visitam em férias. Então, o que é que nós assistimos aqui? Temos um efeito para o verão, que é 15% acima daquilo que são os consumos médios, mas nos dias de calor nós chegamos a ter, portanto, em média temos aqui um aumento de 37%, ou seja, e o grande risco é nestes municípios, portanto, mais interiores, que têm um perfil mais rural, é aqui que nós corremos o risco de os sistemas não estarem preparados para estes eventos induzidos pela seca e mais ainda pela questão destas ondas de calor. Pronto, dizer que graças à gestão que foi feita daquele sistema, graças à gestão das reservas, nós tivemos reservatórios que ficaram literalmente só com centímetros, mas depois conseguimos recomeçar a tratar a água. Pronto, conseguiu contornar-se numa situação que só não foi algo como aconteceu em 2017 em Viseu, por exemplo. Todas as pessoas se recordam, não é, que foi uma crise muito grave, pronto, porque felizmente aqui a Douro e Paiva e felizmente as Águas de Portugal, sendo aqui, criando uma estrutura num patamar acima daquilo que são os municípios, foi possível desenhar aqui um sistema que consegue ultrapassar desafios que se calhar os municípios, se cada um estivesse sozinho a pensar na sua solução, teria sido dramático aqui para toda a região. Portanto, aqui neste gráfico, se nós considerarmos a ocorrência de consumos em dia em onda de calor, esses consumos poderiam ser superiores àquilo que é a nossa capacidade de produção sem a origem Paiva. Então, sobre os riscos das alterações climáticas e estes desafios futuros. Pronto, é bem conhecido que estes efeitos já estão aí, mas aquilo que perspectiva é, nas próximas décadas isto acentuar-se. E, portanto, teremos a ocorrência de ondas de calor com muito mais frequência, acompanhadas de uma redução da precipitação bastante significativa. Também gostaria só de partilhar aqui este mapa, que eu acho também bastante interessante e que está disponível no IPMA e que, portanto, reporta aqui desde 1941 até o ano de 22, e com esta escala que nós podemos ver aqui do lado direito, município a município,
Vítor, 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 peço desculpa interromper. Deve ter, por lapso, deve ter desligado o microfone. Não desativou o microfone, Vítor. Estranho. Vítor, mas não, escreva só no chat se consegue ativar ou não, ou se foi alguma função que deixou. Eu julgo que já está ativado, certo? Já. Ok. Pronto. Ok, muito bem. Desculpe, Vítor. Ok. Vamos. Pronto, julgo que estão outra vez a ver a primeira. Aquele tenho modo que inverter outra vez, certo? tem que fazer outra vez para o modo de slideshow só. Isto é, os webinars têm estes desafios e todos nós que já estamos habituados há 4 anos em webinars e reuniões online sabemos bem o que é isto. Portanto, nada disto é novidade e é mesmo assim. Eu confesso que para mim é um pouco. Mas, Vítor, se veja lá, se agora não consegue, se não conseguir, ninguém morre se continuar neste modo. É aí em cima, exatamente. Já está. Okay. Muito bem, obrigada. Portanto, eu estava a partilhar aqui este quadro com a indicação do número de dias de calor por município. Pronto, e eu próprio em 22, ou em 23, quando consultei este estudo, este gráfico, eu próprio fiquei surpreendido com uma coisa, porque nós estamos sempre a pensar no Alentejo e que é o Alentejo onde nós temos mais ondas de calor. E na altura, se forem consultar, vão poder verificar que os municípios do país onde em 22 ocorreram mais dias que encaixam no perfil de onda de calor são estes municípios aqui do Nordeste Transmontano. O que para mim também foi um pouco até uma surpresa. E também, se repararem, também temos aqui municípios também da zona de Viseu, como referi há pouco, tinha sido onde existiu uma situação bastante grave, não é, com restrições de abastecimento de água em 2017. Portanto, e pensar aqui nós, na perspectiva, né, de uma empresa de alta, é nestes períodos em que ocorre a escassez nos rios, por isso nós podemos estar limitados na nossa capacidade de produção e, por outro lado, é também quando nestes municípios temos aqui um aumento da procura de água. Portanto, eu sendo a minha formação de base a mecânica, eu muitas vezes quando penso nestas questões do levar ao limite os sistemas de abastecimento, ocorre-me sempre este conceito do limite elástico, da deformação elástica. Portanto, para aqueles que com certeza também conhecem este conceito, portanto, se eu tiver um determinado sistema, um determinado material, e eu submeter a alguma tensão, se eu exercer uma tensão até um determinado limite, o meu sistema ele vai recuperar outra vez aquilo que são as suas características iniciais. No entanto, se essa deformação ou essa tensão ultrapassa um determinado valor, ele já não vai recuperar as suas características iniciais e eu às vezes penso naquilo que é nós ficarmos com um reservatório vazio e o sistema de distribuição ajusante também com as condutas vazias associa um pouco a esta imagem. Porque quando nós entramos, saímos daquilo que é o regime contínuo e entramos no regime intermitente, acontecem aqui uma série de fenómenos de pressurização, despressurização da rede, que vai contribuir para que existam muito mais rupturas, mais fugas de água, inclusivamente isto também reflete-se na segurança da água e também pode ter efeitos em termos de saúde pública. E então, quando nestes municípios muitas vezes estamos
com redes de abastecimento que não cumprem aquilo que deveriam ser aqueles requisitos técnicos, isto ainda levanta muito mais dificuldades. E, aliás, eu acho que se calhar eventos destes são o que em parte explicam aquele quadro que há pouco foi partilhado pela Dália, não é? Que nos dá conta que no interior há ali muitos municípios que têm perdas muito grandes, porque no fundo são redes que já estão em muito mau estado, fruto destes eventos. Portanto, este abastecimento intermitente também depois induz outro tipo de comportamentos nos utilizadores, que eles próprios são geradores de mais problemas. Portanto, e há aqui um risco em cadeia que esta questão das alterações climáticas, se nós não tivermos aqui a questão da eficiência hídrica bem agarrada, se ela não for efetivamente uma aposta, há aqui mesmo o risco de muitos sistemas poderem entrar em restrição de consumo. Dizer também que durante aquele evento de 22, o facto de nós termos perdas ali na ordem do 1% na nossa rede em alta, naqueles cerca de 220, 230 quilómetros de rede ao longo daqueles municípios, também foi importantíssimo para não faltar água, porque bastaria nós termos 3% de perdas que em alguns pontos de entrega já poderiam ter ocorrido restrições. Pronto, só também, não sei se as pessoas têm noção, mas foram atribuídas mais de 2.200 mortes devido às ondas de calor em 22. Portanto, se a questão da eficiência hídrica é chave, e esta questão das alterações climáticas, sem dúvida, vai marcar os próximos tempos, também queria só deixar aqui uma reflexão, pronto, que é a seguinte, que é, será que é a única explicação para a deterioração da água dos nossos rios? Estas duas fotografias têm 12 anos de diferença, portanto, e mostram portanto, da direita para a esquerda, aquilo que foi, portanto, empreendimentos agrícolas, não é? A forma como eles alteram o solo, como alteram a paisagem. E assiste-se em muitas das bacias um aumento da área cultivada. Portanto, eu queria só deixar aqui um pouco para reflexão, por exemplo, o que é que este tipo de alteração no terreno tem em termos de capacidade de retenção das águas da chuva e também, por exemplo, no verão, a pressão que é exercida, porque muitas vezes nós vemos que são construídos novos reservatórios de água, às vezes vemos que há linhas de água que afluem aos rios, que são literalmente sequestradas numa primeira fase para encher esses reservatórios, para haver água para rega, e depois isso tem um impacto grande na qualidade e na quantidade de água que chega aos nossos rios. Ou seja, esta questão entre o conflito dos usos entre o abastecimento e o uso agrícola, acho que também é algo que é importante olharmos e felizmente julgo que está a ser agora olhado desta forma integrada e também, para além do uso agrícola, até juntar aqui a questão da eletricidade, também da hidroeletricidade. Acho que faz todo sentido compatibilizar e articular estes três usos. Pronto, já um pouco então para concluir, sem dúvida que as alterações climáticas vão pressionar bastante no futuro aquilo que são o risco de eventos que possam conduzir a restrições e a cortes no abastecimento. Do lado da alta, portanto, vai aumentar este stress hídrico e estes episódios de escassez, que por sua vez vão condicionar a nossa capacidade de produção e de oferta de água. Por outro lado, mesmo as empresas do Grupo Agros Portugal, e nós aqui na Doripaga, o nosso sistema já temos muita rede com 25, 30 anos, e depois outras infraestruturas foram integradas, essas então com muito mais tempo, e também é um desafio a gestão desses ativos. A questão dos recursos humanos, acho que também devia ser uma prioridade do setor e também olhar a esta questão, estes possíveis conflitos dos diferentes usos de água. Portanto, do lado dos municípios e
principalmente estes municípios com predominância rural, porque acho que as pessoas que estão no Porto, que estão em Lisboa, que estão tipicamente em zonas que são servidas por entidades gestoras com know-how, que têm os meios técnicos, os meios humanos, os meios financeiros, não é aí que se vão verificar os problemas, mas depois temos toda uma área, todo o resto do país onde esta questão da ineficiência das entidades gestoras é um assunto grave. O envelhecimento e poucas qualificações dos recursos humanos que trabalham neste setor também são um grande desafio no futuro. E depois, fruto daquelas características que falei há pouco, como estes sistemas têm eles próprios muitas debilidades, são muito mais suscetíveis face a estes eventos climáticos, entrarem em colapso. Portanto, e pensando aqui, estes eventos onde nós possamos ficar num reservatório que alimenta uma rede, ficar com esse reservatório, se ele ficar vazio, depois vai gerar aqui uma série de eventos em cadeia que vai ser muito, muito difícil de recuperar. Pronto, e basicamente o meu contributo para a nossa conversa eram estes aspectos aqui que referi. Acho que podemos estar aqui perante um cenário de tempestade perfeita e eu acho que primeiro teríamos mesmo que fazer uma aposta muito séria na eficiência hídrica. E só aqui uma nota final. Portanto, eu não sei se terei gasto os 20 minutos, mas só para termos uma noção, em 20 minutos, não é, no país, nós perdemos cerca de 6.000 metros cúbicos de água, o que era possível encher aqui 3 piscinas olímpicas. E pronto, para já, se calhar, passaria então a palavra ao João Álvaro, para também ouvirmos o seu contributo. Obrigada, Vítor. Obrigada. Eu vou partilhar o ecrã, agora a apresentação com o João Álvaro será aqui. Eu seguirei os slides. João, esteja à vontade. Eu vou partilhar a minha tela. A gente faz aqui a equipa. Exatamente. Vamos lá embora. Vou projetar o PowerPoint. Aqui está. E agora, desculpa. Vamos ver se veem bem. Ok, parece-me que está bem. Acho que João, passo-lhe a palavra. Obrigada. Muito obrigado, Dália. Bem, começar por agradecer naturalmente à PRH o convite, em nome da Adini, em meu nome pessoal. É um gosto falar de um setor que me apaixona, como a maioria dos presentes, de certeza, dos profissionais que trabalham no setor. E sobre um tema tão pertinente. Também começar por dizer que a Dália, e depois a apresentação também do Vítor, mas a da Dália em particular inicialmente, teve aqui alguns dados estatísticos, alguns dos quais eu também tinha aqui para falar, mas que, enfim, que acaba por caracterizar já de uma forma mais detalhada este assunto, o que me poupa também aqui um bocadinho eu brincava aqui há uns dias quando estávamos aqui a preparar com a Dália, que a minha apresentação é uma apresentação mais de suporte àquilo que eu depois eventualmente tenho para falar e, portanto, é menos detalhada do que aquela que o Vítor acabou de fazer, que é uma apresentação brilhante. Aproveito para te elogiar e de facto tem ali muitas situações muito interessantes. Eu penso que só daqui podiam sair 3 ou 4 water talks depois colaterais aos assuntos que falaste ali. E portanto, começar por aí. A Adini, efetivamente, como entidade gestora em baixa, tem aqui uma série de desafios que são muito diferentes dos desafios das entidades gestoras em alta. E eu penso que depois, mais para a frente, na minha apresentação e principalmente depois no período de debate, poderei focar-me um bocadinho mais nisso. Eu queria começar por, neste primeiro slide, eu tirei aqui uma série de headlines aleatórias de uma pesquisa rápida sobre a seca 2022, e também este mapa do IPMA de meio do verão desse ano. E, efetivamente, apenas serve para focar a pertinência
pertinência da discussão, e a pertinência da discussão, em particular, realmente para a questão da Zona Norte, porque, efetivamente, como a Dália disse inicialmente, nós associamos, quando falamos em seca em Portugal, associamos ao sul do Tejo, onde temos um clima efetivamente diferente do ponto de vista estrutural, que só tende a piorar em termos de seca estrutural. Mas a verdade é que nestes eventos extremos, principalmente, e no dia-a-dia, nós aqui na ADIN apanhamos a grande parte daquela zona que esteve em seca severa, como se pode ver ali no mapa. Mas em todos os anos, mesmo em anos normais, nós temos uma noção de que a realidade do nosso território, nomeadamente no Nordeste, é uma realidade muito diferente do território. Portanto, a ADIN estende-se de Mesão Frio até Freixo de Espada à Cinta, grosso modo. Apanhamos ali uma zona já colada ao distrito do Porto e depois vamos até à fronteira com Espanha, do ponto de vista das longitudes que apanhamos. E, efetivamente, é uma paisagem muito diferente e um uso do solo, um clima e um uso agrícola muito, muito diferentes, e que também estão muito ligados a esta questão. Portanto, relativamente à pertinência, percebe-se que ela obviamente é total, e que no ano de 2022 tivemos problemas na ADIN muito, muito severos. Eu não queria deixar, Dália, se puder passar... Posso passar. Diga, esteja à vontade. Quando for para passar... Sim, eu não queria deixar com o slide seguinte de fazer aqui um enquadramento também na questão do recurso como um todo, porque eu penso que também é fundamental. Obviamente que aqui estamos mais focados naquilo que é o papel das entidades gestoras. Mesmo entre as entidades gestoras há uma diferença muito grande, como eu a seguir penso poder explicar, entre aquilo que é uma entidade gestora em alta e uma entidade gestora em baixa. Mas ainda à montante disso, nós temos a questão do uso do recurso e da gestão do recurso como um todo. E, efetivamente, quando nós falamos em eficiência hídrica no setor de abastecimento, é um tema fundamental. Eu posso falar pelas águas do interior norte, que é o indicador-chave, o indicador de performance-chave para a sustentabilidade de longo prazo da empresa. Há uma série de questões conexas e colaterais a ela, mas quando nós falamos na gestão do recurso como um todo, é impossível nós não percebermos que o uso para o abastecimento é um uso diminuto, na realidade, no âmbito do uso total, e a questão da eficiência no uso agrícola, eu penso que para a questão global da seca e dos efeitos das alterações climáticas vai ser muito mais importante do que a questão do abastecimento. O abastecimento está lá, as nossas populações estão relativamente estabilizadas, só há uma tendência para o crescimento da eficiência naquilo que é esse setor, onde há mais caminho a fazer. Portanto, obviamente que todos percebemos que com estas percentagens, uma melhoria de eficiência de 10% num sistema qualquer agrícola, relativamente o que é preciso conseguir em eficiência no abastecimento para conseguir igualar isso, cobra, obviamente, toda a eficiência que se pode ir buscar. Para além, depois, da outra questão, que eu também gosto muito deste slide, desta infografia, do custo da água na produção das coisas. Portanto, quando nós falamos na questão das ineficiências, e se formos até, inclusivamente, aos volumes globais de ineficiências, nós depois temos de perceber que o consumo humano é uma coisa, as captações que nós temos, mesmo captações com as ineficiências que existem, quando depois vamos ver quanto é que custa fazer um café ou quanto é que custa um quilo de bife em termos de litros de água, eu acho que esta do bife, pelo menos, é aquela que para mim é mais impressionante. Portanto, estamos a falar de 16 metros cúbicos para um quilo de bife. E nós percebemos claramente, com aquilo que são as nossas faturas, porque a Baixa também tem essa vantagem de que lida com números muito mais fáceis das pessoas no dia-a-dia entenderem, e mesmo nós, profissionais da área, né, que quando nós vamos falar no consumo global de água e falamos
em hectolitros, não é? Pronto, é uma coisa diferente, ou em barragens, ou em alquevas, como normalmente se costuma dizer, o número de alquevas que nós gastamos, não tem nada a ver com aquilo que é a fatura. Porque depois a Baixa tem esta questão, que é uma questão interessante, porque nós, no fundo, damos a cara pelo setor relativamente àquilo que é a sociedade civil e ao consumidor. Sempre que há um problema um problema na água, nomeadamente nas questões de escassez, as pessoas, por norma, não têm acesso a esta informação e não interessa muito às pessoas esta informação das ineficiências no uso agrícola ou eventualmente, no uso industrial, nem sequer a questão desta dicotomia entre alta e baixa depois entra aqui de uma forma diferente. Porque nós somos, efetivamente, a cara do setor para o consumidor. Porque é o nosso nome que vai lá na fatura e, portanto, quando há um problema qualquer na questão da água, o consumidor lembra-se, no nosso caso, lembra-se da ADIN, e é para nós que telefonam quando há um problema, mesmo que esse problema seja um problema com origem na alta. Portanto, isto para dizer, no fundo, que não negando a necessidade da eficiência, que é aquilo onde eu trabalho todos os dias e, portanto, é obviamente fundamental, sempre que nós enquadramos esta questão da seca, não nos podemos esquecer que, do ponto de vista macro e do ponto de vista da gestão do recurso como um todo, temos de ter sempre estes grandes números na cabeça. O meu próximo slide já tem um bocadinho aqui mais a ver com a ADIN, eu falarei um bocadinho da ADIN, não quero amassar em demasia relativamente àquilo que é a ADIN. A ADIN nasceu em 2020, nasceu de uma agregação multimunicipal, de uma agregação intermunicipal entre 8 municípios na margem direita do Douro, da comunidade intermunicipal do Douro. Na altura, dos 9 municípios, dos 10 municípios a norte, ou na margem direita, ficaram de fora a Lijó, por razões de contingência política do momento, e Carreira de Anciães, que tem uma concessão. E na altura foi decidido também, a nossa gênese é na comunidade intermunicipal, e foi decidido politicamente que não havia interesse em criar apenas uma empresa intermunicipal e, portanto, que a Sul do Douro seria criada outra. Ela ainda não existe, ainda não é uma realidade. Tem a ver um bocadinho com o facto que já existia no âmbito destes municípios que vocês estão a ver na apresentação, já existia uma entidade, uma empresa municipal em Vila Real, e, portanto, já havia aqui alguma capacidade, alguma experiência, alguma capacidade ao nível dos recursos humanos também que estiveram nos estudos técnicos e no fundo, na agregação também de saberes e de experiências. Havia essa experiência e, portanto, foi mais fácil de nós passarmos para a ADIN. Do ponto de vista daquilo que nós fizemos como investimentos na eficiência, eles foram feitos basicamente com recurso aos fundos comunitários, portanto a agregação permitiu que, como empresa no seu todo, nós tivéssemos acesso a cerca de 14 milhões de euros de investimento, com o qual investimos uma parte nas redes, uma parte em melhoria de redes, mas o principal teve a ver com a digitalização da eficiência e a instalação, numa primeira fase, da criação de ZMCs. Criamos 357 ZMCs no território, o que significa que tivemos uma capacidade, primeiro, de medir com muito maior rigor. Daí também este maior rigor tem a ver ali com aquele valor aproximado em 2019, que eram reportes à ERSAR, que percebemos depois que poderia haver ali alguns dados. Nós gostamos mais de trabalhar com dados a partir do final de 2020, porque foram dados já totalmente na ADIN, e já com um ano de trabalho, chegamos ao fim de 2020 com uma água não faturada na ordem dos 45%, e ela tem vindo paulatinamente a descer. Paulatina, mas de forma, enfim, de forma exponencial, não proporcional, porque temos conseguido descer cada ano, temos conseguido descer mais até agora. Vamos terminar o ano de 2024, ainda não tenho dados naturalmente dos 2 últimos meses, mas vamos terminar um bocadinho abaixo dos 28%, já estamos garantidos que terminaremos no valor que eu tenho ali, 28,5%, de água não faturada global na empresa. E, portanto, eu penso que o caminho da eficiência é um caminho que nas entidades agregadas,
esta Water Talk não é para falar sobre isso, mas é um caminho que nas entidades agregadas é um caminho que se consegue fazer, que consegue transformar um conjunto de municípios que no global podem eventualmente, neste momento, não ter uma capacidade de gestão eficiente e sustentável do recurso água potável e pode transformá-la num caso de sucesso e num caso sustentável. Pronto, e depois eu aqui no último slide tenho aqui a parte em que eu gostaria mais de falar um bocadinho sobre aquilo que é a especificidade das entidades em baixa e deixar algumas pistas, dando também aqui um bocadinho o testemunho daquilo que foi o ano 2022 connosco. Dália, se não se importa, pronto, eu deixei aqui algumas palavras-chave e, acima de tudo, deixar aqui esta noção de que, efetivamente, as entidades em alta são muito diferentes das entidades em baixa. Aliás, nós vimos com o valor que estava ali no dia em que as entidades em baixa tiverem 1,5% de água não faturada, enfim, a gestão do recurso água potável esse desafio estará vencido e podemos dedicar-nos então em exclusivo a outras questões, nomeadamente ao outro uso do recurso. Isto também tem um bocadinho a ver com a forma como, numa entidade em baixa, o recurso tem de ser visto. Isso também é uma dicotomia um bocadinho mais conceptual sobre se a missão de uma entidade gestora de distribuição se é vender água ou se é gerir as redes e permitindo-nos gerir o recurso. Eu sou mais por esta última visão. Também é natural, dada a formação de base e dada a experiência que tenho mais. Não acho que a nossa missão seja propriamente vender água. Sou absolutamente contra, por exemplo, fazer um ramal para um terreno agrícola de água potável. Acho que não faz sentido nenhum. Acho que não é assim que ajudamos a gerir o recurso. Mas, naturalmente, que dentro do setor temos obviamente, temos ideias para tudo, como é óbvio. Eu tenho aqui algumas palavras-chave também para eu poder falar aqui um bocadinho sobre aquilo que foi a nossa gestão em 2022. Em 2022, e portanto também partindo um bocadinho daquilo que é, efetivamente, a missão de uma entidade em baixa, portanto a missão de uma entidade em baixa, à partida não seria, quando se fez essa divisão e quando se começaram a fazer os grandes investimentos na água em alta, a ideia era efetivamente que as entidades, os municípios na altura, que não tivessem que se preocupar tanto com a questão da captação e do tratamento, mas apenas com a sua distribuição. Portanto, em tese, a ADIN não seria não seríamos nós que teríamos o grande problema da gestão do recurso em época de secas. A questão é que a alta chega a uma determinada percentagem, dependendo dos municípios, chega a uma determinada percentagem, mas nós depois temos, principalmente num território como o nosso, como viram há pouco, e olhando para o mapa percebe-se facilmente, num território essencialmente de baixa densidade, aquilo que nós temos é, na maior parte dos casos, não em percentagem da população servida ou de ramais, mas na percentagem da área coberta, por exemplo, a maior parte do nosso território ainda recorre a origens próprias, porque é a única forma que nós temos, e nesse caso também somos um bocadinho ainda entidade em alta. E nós efetivamente, tivemos captações que ficaram pura e simplesmente sem água, e onde nós tivemos que fazer, na maior parte dos casos, colmatar estas falhas com o abastecimento por autotanques, nos sítios onde não tínhamos capacidade de fazer redundância nem de encontrar origens alternativas, porque efetivamente isso não é fácil. E portanto, no ano 2022 nós tivemos uma quantidade brutal que se refletiu também naquilo que foi a fatura que tivemos que pagar por isso. E portanto, eu diria que como entidade em baixa, o nosso principal problema foi este, foi termos tido várias origens que ficaram sem água
e o que se multiplicou depois em número de aldeias, neste caso, porque normalmente são os sistemas mais simples, em que é uma captação, um reservatório e uma aldeia. Temos casos em que também temos reservatórios em cadeia, o que ainda nos traz mais problemas nessas origens, mas, grosso modo, o grande problema que nós tivemos para gerir foi este, porque, naturalmente, do ponto de vista da Alta, foi conseguido, as Águas do Norte, que é o nosso único fornecedor em Alta, conseguiram fazer eles próprios a gestão da rede, como as Águas do Ouro e Paiva também a fizeram aqui e também mostraram, e conseguiram fazer essa gestão. Tivemos uma articulação muito boa interempresarial, neste caso, ou entre entidades, como ela costuma ser sempre. Temos uma relação muito boa com as Águas do Norte, e ela também logo em fevereiro ou março, quando se percebeu que, do ponto de vista, março foi quando choveu, mas ainda em fevereiro começamos a falar, e depois mal percebemos que tinha chovido aquele bocadinho, mas que não tinha resolvido o problema. Fizemos no grande sistema que nós temos na cidade de Vila Real. Nós, a ADIM, temos capacidade de fazer aqui temos redundância entre 3 sistemas e, portanto, temos capacidade, e em conversa com as Águas do Norte fizemos uma gestão para os sistemas onde eles tinham maiores disponibilidades, portanto, fizemos aqui também ajudamos a essa gestão. Mas, efetivamente, nós, tirando aqui fazer alguma gestão de pressões na rede, que também aproveitamos e fizemos até uma baixa de pressão global, que depois até conseguimos manter, depois de passar o período da seca, porque do investimento que nós tivemos ali atrás, no outro slide que se conseguiu ver, de quase 600 válvulas redutoras de pressão, também foi uma das coisas, também serviu para isso, serviu para nós começarmos a fazer uma gestão de pressões, que é praticamente em todos os casos que eu conheço, é sempre excessiva nas redes em baixa. E, portanto, também acabamos por a fazer. E neste caso aqui, a seca depois ajudou, porque nós não revertemos para a situação anterior quando ela passou. E, portanto, relativamente a 2022, o que nós tivemos foi muito isto. O que é que isto levou à reflexão interna, nomeadamente nos orçamentos e nos planos de investimentos que nós tivemos? Apostamos muito na redundância de origens, ou seja, nós temos, efetivamente, quando começaram os grandes contratos multimunicipais da Alta, os municípios ficaram com a fatia de leão nos investimentos mais complicados para serem feitos. E, portanto, as expansões da Alta para eventualmente chegar aos sítios mais difíceis, ficaram na altura para os municípios. Os municípios nunca tiveram essa capacidade para investir, nem têm. As entidades em alta também não têm, em baixa também não têm, as entidades agregadas, mas efetivamente houve aqui um esforço de priorização, e isso foi muito, muito patente logo em 2023, quando olhamos para o orçamento, e no ano seguinte também, em que fizemos aqui 3 ou 4 investimentos que estavam em carteira, mas que estavam um bocadinho para as calendas, e com a situação que tivemos de seca foi muito mais fácil também de conseguir sensibilizar a administração para que eram investimentos fundamentais. Alguns foram feitos logo no outro ano, outros há 1 ou 2 que ainda estão para ser feitos, mas efetivamente foi também uma das consequências, digamos assim. Eu coloquei aqui o racionamento a vermelho porque, enfim, é aquilo que chegou a estar em cima da mesa e pronto, felizmente não foi preciso em 2022. Não sei se, entretanto, com o aumento da resiliência, que também todos percebemos que era necessário, se é algo que algum dia estará em cima da mesa. Eu tenho a certeza absoluta que a água como recurso, não tanto agora falando do abastecimento, mas a água como recurso, historicamente sempre foi grande fonte de conflitos, seja conflitos à pequena escala, não é? Entre vizinhos, ou seja, entre conflitos em grande escala entre nações, e não tenho dúvida nenhuma que com as alterações climáticas, com algumas das questões que são irreversíveis nas questões climáticas, que vai ser cada vez mais e que eventualmente podem-se colocar questões muito complicadas do ponto de vista do racionamento da água. E lá está, voltando a olhar para os extremos, não apenas do ponto de vista geopolítico, porque efetivamente basta olhar para a nossa situação como país, estamos absolutamente dependentes de
do que Espanha deixa passar nos rios internacionais, e isso é uma questão que se vai sempre colocar. Mas também do ponto de vista mais micro, naquilo que é a gestão, nomeadamente das entidades gestoras, e isso é algo que foi também um dos contributos da SECA, que nos deixou a discutir internamente. E, pá, se isto chegar a um limite, a uma situação limite, pá, como é que nós podemos agir, como é que isto pode ser feito. Devo-vos dizer que a conclusão a que chegamos é que as redes não estão preparadas para isso, muito pelos motivos que o Vítor também já explicou, mas efetivamente porque não foram pensadas desse modo, e é algo que efetivamente em planos de seca, em planos de contingência, deve também ser vertido. De que forma é que nós temos capacidade de, num caso de seca extrema, garantir o abastecimento àquilo que são as situações sensíveis que não podem de forma nenhuma ficar sem água, mas garantir que ela não acaba no reservatório, digamos assim. E eu diria que, pronto, numa primeira fase, era isto que eu tinha para dizer, e fico naturalmente aberto a eventuais questões agora na fase de debate. Muito obrigado. João, muito obrigada. Felicito os dois, parabéns aos dois, porque acho que foram duas apresentações muito ricas. Se eu pudesse resumir brevemente, eu acho que vocês, os dois, acabaram por focar aqui aspectos que são importantes, começando de montante para jusante, digamos assim, salientaram a importância da redundância das origens de abastecimento, assim como a articulação entre as entidades gestoras em alta e em baixa, aqui dois pilares importantes para fortalecer a redundância. Depois, gostei muito de vos ouvir sobre um problema que, infelizmente, em Portugal não temos, que é o abastecimento intermitente, mas todos os riscos que podem acarretar para o problema no bom funcionamento dos sistemas e que é uma situação a evitar, e para isso a boa gestão de perdas de água é um ponto muito importante para evitar esse abastecimento intermitente. E o João reforçou a importância, neste caso, o modelo de gestão de agregação de entidades gestoras que permitiu ter acesso ao cofinanciamento, nomeadamente à tomada das medidas prioritárias para a gestão de perdas de água, nomeadamente a criação de ZMCs. E por último, indo ao consumidor final, há aqui dois pontos também interessantes, que é o quão o consumo aumentou no caso como o Vítor mostrou, na onda de calor, para além do consumo no verão. Portanto, aqui é muito visível os usos de água potáveis e não potáveis, e o João também disse usarmos água tratada, água às vezes com uma pegada energética grande, e para usos, tanto que são usos novos como para usos não potáveis, se calhar não é a forma mais racional, não é? E o João também dizer que o impacto que tudo isto, ou seja, se não fizermos uma boa gestão dos recursos e depois nos serviços de águas, desde a origem até ao ponto de entrega, realmente as entidades em baixa são as que dão a cara, não é? E o consumidor o que sabe é que pode não ter água, pode ter água com pior qualidade, não sabe o que é que se passa para trás, não é? Pronto, eu acho que são mensagens importantes e que são, independentemente de agora gostarmos de ter aqui todo o tempo a debater estes temas, mas acho que são assuntos que merecem que também após este webinar, e é esse o efeito, também pensemos um bocadinho sobre eles. O João já acabou por tocar aqui em alguns pontos que eu gostava só de pedir ao João, se fosse possível, uma sistematização, e ao Vítor, vamos pensar, quando acontecem situações destas, as entidades gestoras, portanto, há uma questão aqui muito importante, que é, se as entidades gestoras não se prepararem para esta situação, não é? Como vimos aqui, o caminho para a gestão eficiente é uma condição essencial, vai ser mais difícil, não é? Cada vez mais difícil fazer face a estas situações de escassez. Mas a pergunta que eu queria colocar era, quando ela acontece, quais foram, se vocês poderiam resumir as medidas essenciais que foram tomadas nas vossas entidades gestoras
para reagir, para suportar, não é? Aquela iminência de escassez de água e de limitação das necessidades de água, e depois também se conseguiam resumir. Então, e agora pensando mais a médio prazo, aquilo que eu considero serem as medidas mais relevantes para que, quando acontecer uma situação parecida ou pior ou mais gravosa do que tivemos no passado, o que é que eu estou a fazer, não é? O que é prioritário? Se calhar passava a palavra em primeiro lugar ao Vítor e depois ao João. Bom, então, portanto, relativamente a medidas de crise, de gestão de crise, não é? Sim. Em primeiro lugar, não é? Pronto, então se calhar nós, quando nos vimos confrontados com aquela situação, que como eu referi foi inédita, pronto, o que obrigou foi, do ponto de vista, não é, da gestão do processo de tratamento, foi necessário fazer muito mais testes, constantes alterações de taxas de tratamento. Do ponto de vista da gestão da rede, como o João Álvaro também frisou, é importantíssimo existir uma boa relação entre empresas de alta e de baixa, porque normalmente nestas situações em que há crise, a gestão tem que ser quase horária. Porque para nós tentarmos que os pontos de entrega e os reservatórios são abastecidos por aqueles pontos de entrega não fiquem vazios, às vezes isso implica estar a gerir ali quase ao metro, às vezes, a água, e isso também é algo muito importante. E eu aqui, pronto, referir aqui uma particularidade, no fundo, das empresas de alta, porque as empresas de alta, o desafio, não é, de gerir a alta e baixa é muito diferente. E nós, tipicamente, nas empresas de alta, até porque são empresas mais recentes, são muito assentes em tecnologia, nós normalmente temos equipas operacionais no terreno que estão dimensionadas para gerir o business as usual, ou seja, sem situações de crise. E aquilo que nós nos vimos confrontados quando precisamos estar presentes no terreno, numa situação destas, em vários sítios, nós realmente é muito importante contarmos com a colaboração dos municípios para conseguirmos fazer essa gestão. Por isso, eu também referia já ali na apresentação que nós, para fazer face à limitação que tínhamos, tivemos que implementar ali um modo de contingência numa estação elevatória para conseguirmos ir buscar mais umas centenas de metros cúbicos de hora numa instalação que era chave e pronto, na altura, em termos de medidas assim imediatas, eu diria que foram estas. Não sei se calhar o João Álvaro também partilhava já ou se refiro, pronto, o que é que nós neste momento estamos a pensar para o futuro. Eu posso referir também portanto, as medidas, um bocadinho como tinha dito ali. Eu lembrei-me, entretanto, que tivemos aqui também uma outra medida, em alguns casos, não em todos, mas em alguns casos onde o volume se justificava, em que chegamos a fechar a água à noite às populações, portanto, em que chegou a ser feita essa gestão, mas o grosso, efetivamente, foi com recurso a terceiros, a autotanques e a abastecer os reservatórios, nomeadamente aqueles das origens que ficaram sem água. Mas deixem-me já agora também dizer uma coisa que me passou, mas que tem também aqui. Nós pagamos a fatura naturalmente destes autotanques, mas ela foi paga pela SECA em si, é engraçado, porque nós, sendo uma empresa do setor ambiental, se nós compararmos aquilo que são as nossas despesas anuais, normais, portanto, um ano normal, o ano de 2022 foi fantástico para nós, do ponto de vista financeiro. E foi fantástico por causa da SECA. E isto tem a ver com uma questão conexa, uma questão colateral, que é a nossa fatura de saneamento, de água, de saneamento é ainda superior à fatura da água. Há um problema no setor, que lá está, que dava outra Watertal, que tem a ver com as afluências indevidas. E as afluências indevidas estão ligadas basicamente de forma proporcional àquilo que é a pluviosidade. E a verdade é que, por muito estranho que pareça, para uma empresa como a ADIN, um ano como o 2022, do ponto de vista, se falarmos com o nosso financeiro,
não está tão sensível depois à questão nem da operação, nem da parte do cliente. Para o nosso financeiro foi um ano fantástico, porque efetivamente a nossa fatura de águas residuais baixou muito, e isso mais do que pagou todas as contingências que nós tivemos com a questão dos autotanques. Depois, só aqui mais 2 notas. Uma, relativamente à questão que falaste do business as usual, efetivamente. Nós também, as empresas em baixa, e os municípios ainda mais, daquilo que eu conheço, e é uma realidade que eu também conheço bem, mas mesmo quando sob a forma de empresa agregada, nós também não estamos dimensionados para dar resposta a estas situações de crise. E, efetivamente, foi um verão, foi outra das coisas que também surgiu e que, curiosamente, ainda não foi possível corrigir, foi perceber que num negócio como o nosso, ou uma função como a nossa, o verão é a nossa época alta e é a época em que nós precisamos ter os operacionais mais disponíveis. Mas a verdade é que nós funcionamos, eu diria que já a empresa municipal era assim, mas os municípios completamente. Funcionamos muito na lógica daquilo que é o funcionário público normal e o trabalho no público normal, em que no verão nós temos uma dificuldade imensa de ter equipas operacionais, em alguns casos, em constituir às vezes equipas às vezes trabalhamos com equipas de porque não há outra forma de trabalhar que não seja essa. E curiosamente isso foi uma coisa que ainda não se conseguiu, porque naturalmente, porque isto mexe com muita coisa, não é? As minhas necessidades do ponto de vista operacional e a minha reflexão do ponto de vista operacional depois esbarra com outras sensibilidades e com outros interesses por parte dos próprios recursos humanos, e é difícil de conseguir fazer isso. Mas, efetivamente, a nossa época em que temos de ter os recursos todos a trabalhar, até porque também é onde é mais fácil depois de muitas vezes fazer o combate às fugas e na eficiência hídrica, é no verão. Mas isto era um dos pontos, achei piada ao teres falado no business as usual, porque efetivamente nós também temos, e também foi um ano complicado a esse nível. E por último, focar aqui uma coisa que eu também só foquei ao de leve, mas que é importante de explicar. Esta questão de que uma empresa em baixa deve ser dimensionada, e o nosso core business deve ser gerirmos as redes com eficiência, portanto, sabermos atuar com celeridade, com acutilância, quando há um problema. Portanto, sabermos reagir, mais do que sabermos reagir, termos os meios e conseguirmos cada vez mais saber usá-los para agir proativamente e não apenas reagir quando os problemas surgem. Também os desafios dos valores da água não faturada à medida que eles vão baixando, também são muito diferentes. Também daria outra water talk. Mas isto, no fundo, para dizer o quê? Uma entidade em baixa tem que se focar em distribuir bem a água que nos chega ao ponto de entrega, ou que chega ao reservatório, ou que chega à rede no ponto de entrega da alta. Ou seja, o principal, a grande reflexão que eu faria, que já falei há bocadinho, tem a ver com isto, tem a ver nos casos onde nós ainda não temos essa redundância, é muitas vezes preferível nós fazermos um investimento, que até pode parecer um investimento avultado, mas que nós sabemos que um dia mais tarde, no ano X mais Y, ele vai pagar-se, porque vai ser uma altura em que nós vamos conseguir dizer, não, nós estamos aqui com a água da alta, e a água da alta, porque efetivamente a eficiência na alta é muito grande, a água na alta está aqui no ponto de entrega, na nossa torneira, entre aspas, está no ponto de entrega, e nós vamos conseguir depois dar sequência a isso. Porque isto tem também uma questão conexa, que é a questão da qualidade. Eu não falei há pouco, mas para além da quantidade e da continuidade do serviço, nos casos onde nós temos origens próprias e que foi afetada, temos também a questão da qualidade, que é uma questão também fundamental. Ou seja, este não deve ser o nosso core. O nosso core deve efetivamente estar na baixa, nas atividades da baixa, e em questões de seca temos de ter a eficiência, porque depois não pode acontecer que nos chegue o recurso, que haja todo este esforço a montante para se dizer isto é eficiente, nós tivemos uma série de medidas, algumas delas naturalmente muito caras, para conseguirmos ter água no ponto de entrega, e depois na baixa não haver a eficiência para conseguir distribuí-la e ficar eficientemente e termos água na torneira. Obrigada, João.
Obrigada. O João já fez um bocadinho a ponte para o médio prazo, Sim, não é? sim. Das origens. Eu agora passava a palavra ao Vítor sobre este aspecto, não é? Agora, olhando para a frente, ou melhor, já olharam, não é? Passado, já vão quase 2 anos após essa ocorrência. O que é que na lógica de uma visão mais de médio e longo prazo, posso falar em longo prazo, são medidas que é claro que se espera que tenham um impacto a longo prazo, como o João disse. O que é que destacaria, Vítor? Pronto, então, uma das medidas que também já foi tomada e graças aqui à qualidade técnica aqui dos meus colegas da Duripaiva, uma das coisas que já está em implementação, portanto, eu há pouco referi que nós não conseguíamos captar e tratar aquela água, muito por causa da proliferação de algas. E então já temos aqui um sistema baseado aqui em ultrassons que previne o crescimento de algas e então, à partida, num acontecimento similar, nós já não estaremos tão limitadas. Essa é uma das medidas. Depois também temos aqui um reforço mesmo desta origem do Val Sousa, em que foram estudadas aqui 3 soluções e pronto, e estamos em processo de avançar nesse sentido. Mas aquela que eu gostaria de destacar, e também indo até no seguimento daquilo que o João está a referir, é realmente uma aposta na eficiência hídrica. Eu acho que nós até no setor, não é, até temos falado muito em reutilização, em desalinização, e com certeza que são a solução em muitos contextos. Mas uma aposta na eficiência hídrica, onde ainda há uma margem muito significativa, onde nós podemos melhorar e reduzir as perdas, eu acho que tinha mesmo que ser a aposta principal. Por exemplo, a mim às vezes custa-me um pouco ver anúncios de reforço de capacidade, de novas origens para abastecer o município A, B e C. Pronto, e uma coisa é se esse município A, B e C já fez o seu trabalho de casa, já está num patamar de eficiência hídrica razoável. Às vezes ver investimentos, às vezes de milhões, para transportar ou levar água para municípios e depois, se fizermos uma consulta aos indicadores, percebemos que há ali perdas de 50%, 60%, 70%. Isso não tem muito a ver com sustentabilidade nem com resiliência. Pronto, é outra coisa. E a mim, enquanto profissional do setor, pronto, é algo que a mim me preocupa. Novas origens, sim, desde que nós já tínhamos feito o trabalho de casa, não é? E tínhamos a questão da eficiência hídrica resolvida. Já agora também só uma nota, que é algo que neste período em concreto nós sentimos, mas que é uma dificuldade que eu também sinto um pouco no dia-a-dia. Portanto, nesta relação alta e baixa, nos contratos de concessão, normalmente está definido o que é o volume mínimo de reserva que os municípios têm que ter. E nós, no mínimo, os municípios deveriam ter 24 horas de volume para quando há uma avaria, quando nós temos que fazer uma intervenção, e isso não implicar um corte de abastecimento. Pronto, e eu posso dizer que nós, aqui na nossa rede, em ligações com alguns municípios, nós temos, e se pensarmos no verão, nós temos situações de pontos de entrega que a reserva que existe, estamos a falar na ordem das 5, 6 horas. Pronto, ou seja, e nós que falamos em investimentos de resiliência, municípios que se calhar tiveram um crescimento muito grande de consumo, até crescimento de população, mas os sistemas de abastecimento são os mesmos de há 20 anos atrás. Pronto. E esta questão de mais reserva, que é uma coisa que é simples, se calhar não é tão atraente ou tão sexy como falar de reutilização, de osmose inversa, se calhar é uma coisa simples e básica, e que pronto, mas era mesmo importante. Pronto, e eu gostava de fazer aqui um apelo ao básico. Muito bem, Vítor, muito bem. Muito bem, muito obrigada aos dois. Então, eu agora, se me permitem, e eu acho que ainda resistem aos 24 participantes que ainda estão, quem tiver a câmara que a possa ligar, que o faça, que isto não é como estarmos numa sala em que conhecemos as caras. Aqui é esta a grande limitação dos webinars.
Por isso agora quem tiver, sei que nem toda a gente tem essas tecnologias operacionais a 100%. Eu também não consigo ver, vou tentar aqui ver todos, não é fácil. Muito bem, sim senhor. Pelo menos já temos aqui algumas caras. Muito bem. Então eu agora passava a palavra aos participantes, depois do que ouviram, o que gostariam de partilhar, de perguntar aqui, aproveitar ainda estes últimos minutos desta primeira Water Talk. Se calhar uma coisa que eu posso perguntar, não sei se há aqui alguém da região norte que tenha passado aqui os mesmos problemas, não sei. Eu não tenho questões aqui no chat, portanto vocês não puseram. Eu gostava de fazer uma pergunta. Com certeza. Com quem estamos? É o Miguel? Miguel Tavares, aqui assim. Sim, senhor. Boa tarde a todos, obrigado e parabéns por este Water Talks. Eu queria perguntar ao engenheiro João Álvaro. Miguel, desculpe interrompê-lo. É de onde? Peço imensa desculpa. É da C-Smart, somos uma empresa de projeto de hidráulica, estamos muito no ramo agrícola. E atuamos muito no país todo e fazemos também projetos no estrangeiro. Gostava de perguntar ao engenheiro João Álvaro, que referiu que 1/3 da água que a agricultura utiliza é ineficiente. Este número que ele refere-se ao transporte de água em alta, digamos assim, dos aproveitamentos hidroagrícolas? Deve ser isso. A pergunta era essa. Obrigado, Miguel, boa tarde. Sim, embora eu seja sincero, eu tirei aquela headline estava naquelas pesquisas que eu disse que fiz. Mas sim, são os números que eu tenho são esses. Todas as apresentações da EAPA que eu vi até hoje, nomeadamente da EAPA, que costuma falar mais sobre o assunto, referem-se a isso, referem-se ao aproveitamento, portanto, são sempre números muito estimados, porque eu acho que eu, pelo menos na minha entidade, tive o cuidado de referir até isso, não é? Que havia números em 2020 em 2019 estimativas, e eu prefiro trabalhar com... A primeira coisa que fizemos foi medir o máximo possível as entradas e as saídas para podermos saber daquilo que estávamos a falar. E pelo que eu tenho conhecimento, não é uma área que lá está, é do recurso, mas não tem a ver com a água potável, não é? Mas do que eu percebi de todas as apresentações que eu vi até hoje, tem a ver com isso, desde o aproveitamento até depois à utilização no regadio, que se perderá, que a ineficiência será essa. Mas eu penso que há aqui, que está aqui presente alguém que pode falar com mais propriedade sobre isso, salvo eu. Sim, vamos lá ver. Efetivamente há muitas perdas nos casos dos aproveitamentos hidroagrícolas, acima de tudo porque eles são muito antigos. Infelizmente o país tem investido pouco nessa área, excepto mais para o Alqueva, enfim. Mas no resto tem-se investido pouco nessa área e efetivamente há muitas perdas. De qualquer forma, quando se refere a estes valores, acho que era importante referirmos que se refere exatamente a esta questão dos aproveitamentos hidroagrícolas, não é? Por exemplo, quem estiver a captar através de furos ou numa ribeira, ou seja o que for, a nível da agricultura, nem pensar ter essas perdas. Nós temos temos uma agricultura em termos de regadio muito evoluída e não temos seguramente essas perdas. Mas pronto, era mais para perceber de onde é que vinha esse número e tentar ver se percebia. Obrigado. Obrigada também. Obrigado, agradeço a informação. Eu não sei se há mais questões. Eu tenho uma questão. Sim. António Albuquerque, que eu ouvi com muita atenção, e a explicação, acho que foi do engenheiro João Álvaro, daquela região da Terra Quente.
e, portanto, que mostra preocupação, não só lá como noutras regiões aqui da região centro e até do Alentejo, mas o que me suscita aí a questão é o seguinte: hoje em dia fala-se muito na prática de reutilização de águas residuais tratadas, do reaproveitamento de águas da chuva. Se essa prática pode ter algum impacto, ou seja, os volumes que podem ser aprovisionados podem ter algum impacto nessas situações de stress hídrico e até de escassez. Portanto, essa é uma das questões, se isso poderá ter. Depois, o que é que é preciso fazer para ir para a frente com essa prática? Porque é algo que é difícil de implementar e talvez só com algum tipo de legislação que obrigue a que se utilize esse recurso não natural para evitar que se utilizem os naturais. E depois também, relativamente ao desperdício na agricultura, eu acho que foi o engenheiro Vítor Pereira, relativamente ao desperdício na agricultura, se uma das medidas que poderá, ser útil para combater esse desperdício é aquilo que já se fala muito, que é fazer com que os utilizadores paguem o valor da água. Nomeadamente os utilizadores maioritários, os agricultores, que obviamente se recusam, por exemplo, a utilizar águas de reutilização pagas, porque entendem que a entidade gestora que as produz já cobra na fatura da água a quem as produz e que as coloca na rede. E, portanto, os agricultores acham que não têm que pagar por uma segunda vez. Então, há aí uma dificuldade em transmitir em resolver essa situação. E a outra é se poderia resolver subindo, ou seja, atuando aí no tarifário do consumo da água para a agricultura, o consumo de água natural. Obrigada. Parabéns aí pela organização, para o Jorge, a PRH. Ora bem, eu posso, na parte da pergunta que agradeço naturalmente que colocou, sobre a questão das águas pluviais. Ora bem, a questão das águas pluviais dava para muitas mangas. Nós lidamos mais com as águas pluviais urbanas e as águas pluviais urbanas lidamos, mas lidamos, não fazemos a gestão, porque não a fazemos, mas porque levamos com elas, obviamente, nas nossas redes de saneamento. Tudo aquilo que sejam bacias de retenção para lidar com águas pluviais urbanas, para nós, são uma boa prática, mas que naturalmente exigem investimentos grandes. A questão das águas pluviais vai exigir, o próprio pensar demonstra isso facilmente, que vão exigir investimentos muito grandes. Porque depois isto aqui, estava a dizer aqui as medidas, isto anda tudo à volta do dinheiro. O Miguel falava há pouco. Efetivamente não houve, por exemplo, um aumento de eficiência. Eu falo pela ADIM, só tivemos a capacidade de investir na eficiência hídrica porque tivemos acesso a fundos na dimensão que tivemos. Em princípio, a eficiência os investimentos em eficiência devem ser autossustentados, ou seja, o aumento da eficiência deve pagar os próprios investimentos, mas sabemos que isso é um caminho difícil. Se não tivermos aqui alguns investimentos comparticipados, é difícil de dar o tiro inicial, digamos assim. E depois, tanto a questão das águas pluviais como das águas residuais para reaproveitamento, no fundo também vão ter à mesma questão, prende-se um bocadinho com aquilo que eu estava a dizer. Eu penso que as entidades em baixa, se bem que nós também temos, nomeadamente nas águas residuais, uma parte em alta, onde somos nós a fazer a gestão das hectares e das origens, temos nós que o fazer. Os grandes volumes, suscetíveis de depois serem reaproveitados do ponto de vista económico, de fazer sentido que sejam aproveitados, estão também eles na alta. Sobre a questão da terra quente e das diferenças para o resto do país, etc. Eu acho que também há aqui uma questão que também não falamos muito, mas que também não falo porque não é a minha praia, mas do ponto de vista agrícola, do uso do solo, do ponto de vista agrícola, também é fundamental que o país se prepare
para culturas que necessitem de menos água, onde ela vai ser menos disponível. Isso também é uma coisa fundamental. Eu nunca percebi a lógica da cultura do abacate numa zona que daqui a 30 anos é deserto. E pá, pronto, o Golfo, do ponto de vista turístico, ainda consigo compreender. Do ponto de vista da cultura agrícola, a zona do Nordeste também resiste, digamos assim, do ponto de vista agrícola, porque tem uma cultura de sequeiro, que é muito mais, necessita de muito menos água. Um ano de seca e uma amendoeira ou uma oliveira aguenta facilmente, e no ano a seguir cá está para contar a história. Também tem um bocadinho a ver com isso. Obrigada, João. Passava só uma palavra final ao Vítor, antes de concluirmos o webinar. Bom, então, também surgiu aqui uma questão sobre a agricultura, que também não sou nenhum especialista, mas eu, no fundo, dou a minha opinião com base que é aquilo do conhecimento do terreno. E se calhar nós, como em muitas outras coisas, a diferença entre o Norte e o Sul, também aqui na agricultura, não é muito diferente. Nós aqui a Norte, aquilo que eu conheço e que, no fundo, se estende pela bacia de muitos rios, muitas linhas de água, são pequenas parcelas onde duvido que exista sequer medição do que se gasta de água, o que não se gasta de água. Ou seja, é uma realidade, se calhar, muito mais difícil de gerir e de conhecer do que, se calhar, outras regiões do país. Sobre a questão da agricultura, ter que pagar água, assim, por princípio, não é? Se o recurso é grátis, tipicamente isso é sempre um convite ao desperdício, não é? Até aquela história no nosso setor da água, por exemplo, ainda há países, na Escócia, salvo erro, ou na Irlanda, até há pouco tempo, o consumo de água era gratuita. Isso, quando alguém, por exemplo, tem uma fuga de água dentro de casa, é mais barato deixar a fuga estar do que eu chamar um técnico para resolver a fuga, não é? E por isso esta questão da utilização de um recurso ter que ser pago, obriga sempre a gerir com mais eficiência. A mim, e neste contexto que eu conheço, até vou dar um exemplo a certa altura de nós, para identificarmos problemas de deterioração da qualidade da água, conseguimos perceber que há linhas de água que literalmente são sequestradas, fazem depois a rega de campos agrícolas, de milho ou de outra cultura, e depois a água que sobra, ajudante, é devolvida à linha de água, mas já com uma qualidade péssima, não é? E inclusivamente, quando nós estamos a falar aqui em muitas zonas a norte, onde, por exemplo, as taxas de cobertura de saneamento são muito reduzidas, há inclusivamente às vezes práticas de ir espalhar em campos agrícolas churume dos animais, inclusivamente lamas de fossas, por exemplo. Imagine-se o que é haver este tipo de práticas em algumas zonas e numa situação em que não há água no rio, uma água que já teve esta utilização para fazer rega, como é que isto impacta no rio? Por isso, para o futuro, aquilo que eu acho é que o abastecimento e o uso agrícola estão sem dúvida condenados a cooperarem um com o outro, porque senão podemos ter aqui alguns conflitos no horizonte. Muito obrigada, Vítor. Não sei se há mais questões, se não, agora faremos o remate. Isto é só o primeiro, é o webinar, não é? Esperemos que haja mais para debater todos estes assuntos no seu devido fórum, não é? E as coisas estão muito ligadas, não é? Naturalmente, compreende-se perfeitamente. Eu só tenho aqui uma achega em relação, pegando ainda no que foi agora o assunto das últimas intervenções. Nós, a APRH irá promover na próxima semana, dia 12 de dezembro, um evento, o Encontro Ibérico, justamente para unir pontos entre o setor urbano e agrícola, para abordar a temática da eficiência e das suas dimensões, não é? Da eficiência e das pontes que é necessário, que achamos que já foi feito algum trabalho relevante, mas há muito mais por fazer, e nós, justamente com esse propósito de criar pontes, porque todos precisamos
gerir bem esse recurso partilhado entre os vários usos. Portanto, no próximo dia 12 de dezembro, reservem na vossa agenda, podem vir presencialmente à Universidade Lusófona ou assistir de forma online, divulguem pelas vossas redes, porque acho que é um tema que agora falando um bocadinho mais a sério, tem toda a pertinência e urgência de se conduzir bem. Nós falamos aqui em planeamento no setor dos serviços urbanos, mas também há aqui um planeamento entre setores que tem que ser bem feito, bem articulado, para que quando o problema vem estejamos todos preparados. Essa é que é a realidade. Portanto, só também ainda antes de passar a palavra ao Jorge, dizer que nós pretendemos fazer um resumo deste webinar para que fique registado, não é? Além da informação que levamos nas nossas cabeças e depois partilharemos convosco. Resta-me agradecer mais uma vez o contributo, em primeiro lugar, dos oradores, às duas empresas e em nome destes dois excelentes oradores por partilharem este bocadinho do vosso dia connosco e muito obrigada também aos participantes e à colaboração que também veio desse lado. Muito obrigada. Jorge, não sei se queres falar, dizer umas palavras finais. Cláudia, só mesmo para agradecer aos participantes e também a quem nos esteve a ouvir. Acho que foram conclusões muito relevantes que tiramos daqui, em particular aqui a articulação alta e baixa, também esta necessária articulação entre o setor urbano e o regadio e dar aqui, reforçar as palavras de convite para participarem nesse evento. É um encontro ibérico que foi o programa já detalhado já foi publicado, foi preparado com muito cuidado entre a Comissão Especializada de Serviços de Águas e também de Água, Agricultura e Florestas, no sentido de envolver, no fundo, os usos setoriais, mas também Portugal e Espanha. Portanto, é um evento que está com um programa neste momento muito interessante, que vai ter um envolvimento e que tem essa particularidade de se poder participar online ou presencialmente. Portanto, era reforçar esse convite da Dália e deixar aqui como desafio para a próxima Water Talk, vou arriscar a tirar já aqui um tema que parte um bocadinho aqui de uma referência que o João fez ao longo da intervenção, que teve a ver aqui com o efeito de um ano seco, o efeito económico de um ano seco numa entidade gestora, e se calhar lançar aqui as afluências indevidas, as afluências pluviais indevidas, como um potencial próximo tema a ser discutido. Portanto, o seu efeito começa num problema técnico que se transforma num problema económico, em particular aqui na interface alta-baixa. Portanto, deixava aqui o tema das afluências como uma sugestão para uma próxima Water Talk. Existem muitos e acho que aqui foram falados vários temas, mas esse eventualmente pode ser uma próxima incursão aqui desta organização. E muito obrigado. Muito bem, obrigada a todos. Até breve. Até breve, boa tarde. Obrigado. Boa tarde. Obrigado. Boa tarde.